Olá pessoal, eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de resolução de exercícios. Hoje nós iremos falar sobre estrutura de Lewis. Basicamente, nós vamos resolver alguns exercícios de desenho de estrutura de Lewis, dando enfoque a algumas moléculas orgânicas. Então vamos lá. Não é o intuito dessa aula aqui explicar exatamente o que é a estrutura de Lewis, é mais a resolução de exercícios, mas só uma breve recapitulação aqui. Lewis propôs o conceito das ligações covalentes, em que um par de elétrons é compartilhado entre dois átomos. Então nós tínhamos o conceito de ligação iônica, onde tinha a transferência de elétrons de um átomo para o outro, né? Por exemplo, Na mais Cl menos para formar o NaCl. Isso é um exemplo de ligação predominantemente iônica. Para explicar as ligações covalentes, como uma ligação carbono-hidrogênio, era preciso uma nova teoria. Então Lewis se baseou na teoria do octeto e montou a sua própria teoria de compartilhamento de elétrons. Então, no modelo desenvolvido por Lewis, consiste que as representações covalentes, elas são representadas por traços. Então tudo que você tem um átomo A e um átomo B, e se você tem um traço entre eles, quer dizer que existe uma ligação covalente aqui, onde são compartilhados dois elétrons, um elétron do A e um elétron do B. E também nós temos na representação de Lewis a representação de pares de elétrons não ligantes. Então, imagine que um átomo tenha duas ligações ou mais. Se sobra elétrons, para completar o octeto, esses parzinhos de elétrons têm que estar representados. Eu sempre falo isso para os meus alunos porque isso é muito, muito importante quando nós vamos entender as reatividades dos compostos orgânicos, quando a gente vai estudar mecanismos de compostos orgânicos. Então, vamos começar aqui a resolução de exercícios. Então, escreva as estruturas de Lewis para a tetracloreto de carbono. Pessoal, nessa aula aqui eu não vou me preocupar com geometria molecular. Isso é um tópico para uma outra aula. Então, tetracloreto de carbono. Nós sabemos que o carbono, então eu vou resolver aqui, nós sabemos que o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada. E o cloro ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou representar assim todos eles. Para que tanto os átomos de cloro e o átomo de carbono se estabilizem na regra do octeto, um elétron do cloro ele tem que estar compartilhado com o átomo de carbono, outro do cloro com o átomo de carbono, outro do cloro com o átomo de carbono e outro do cloro com o átomo de carbono. Dessa forma, o carbono, que tinha 4 elétrons, agora compartilhando com os cloros, eles ficam com 2, 4, 6 e 8. Ótimo, né? Tá tudo certo. E o cloro, antes tinha 7, agora ele tem 8, porque ele compartilhou um elétron com o carbono. Então, dessa forma, nós estabilizamos todos os átomos. Porém, essa não é a estrutura de Lewis, ok? A estrutura de Lewis, ela é a representação das ligações químicas por traços e os átomos, todos os átomos representados, e esses pares de elétrons aqui, esses pares de elétrons não ligantes, eles também têm que estar representados. Porque dessa forma, nós temos uma visão completa daqueles átomos que têm elétrons sobrando, que são os elétrons não ligantes, eles completam a regra do octeto. Então, no caso aqui, no nosso exemplo A, o tetracloreto de carbono, essa daqui é a estrutura de Lewis para ele. Bom, na letra B, nós temos o trifluoreto de nitrogênio, NF3. O nitrogênio, nós sabemos que ele tem 5 elétrons na última camada. Então,
1, 2, 3, 4, 5, tá? E o flúor, ele tem 7 elétrons na sua última camada, igual ao cloro, porque ele é um halogênio. Então, se o nitrogênio ele tinha 5 elétrons na última camada, se ele compartilhar um elétron com esse flúor, outro elétron com esse flúor e outro elétron com esse flúor, nós temos 8 elétrons agora no nitrogênio. E também nós temos 8 elétrons para cada átomo de flúor. Então, a estrutura de Lewis para o trifluoreto de nitrogênio é um parzinho de elétrons, ó, sobrando aqui, um parzinho de elétrons no nitrogênio e 3 parzinhos de elétrons para cada átomo de flúor. Bom, para vocês saberem, né, quantos elétrons tem na última camada, é só vocês olharem a tabela periódica, né? Como eu falei aqui, esse não é um enfoque dessa aula, essa aula é apenas para eu resolver alguns exercícios e mostrar como resolve esses exercícios. Então, a C é o metanol, CH3OH. Então, a estrutura de Lewis dele fica assim: carbono, hidrogênio, 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 oxigênio e hidrogênio. Bom, o hidrogênio eu ainda não terminei de desenhar, tá? O hidrogênio ele tem apenas 2 elétrons, então está compartilhando um com carbono, aqui também, aqui também. O carbono ele está compartilhando aqui 2, 4, 6, 8 com o oxigênio, aqui, né? Terminando para completar o 8 com o oxigênio. Esse hidrogênio está 2 também. Só que o oxigênio, olha só, do jeito que ele está aqui, aqui nós temos, lembrando que cada tracinho é 2 elétrons, tá? Então aqui nós temos 2 elétrons e aqui nós temos 2 elétrons compartilhados com o oxigênio. Só que nós sabemos que o oxigênio ele segue a regra do octeto. Então, se nós temos 2 mais 2, 4, falta mais 4 elétrons. E aí nós temos que colocar esses elétrons não ligantes aqui. Então, só deixa eu apagar esse número 2 daqui e esse 2 aqui. Então, essa é a estrutura de Lewis para o metanol, com os elétrons não ligantes no átomo de oxigênio. Ok? Bom, vamos para a letra D. A letra D é um composto de amônio. Então, NH2OH. Bom, então nós sabemos que o nitrogênio ele faz 3 ligações e o oxigênio ele faz 2 ligações. Beleza, nós podemos ver aqui que todos os hidrogênios eles estão estáveis, porque eles só precisam de 2 elétrons para se estabilizar. Lembrando aqui, o nitrogênio, pessoal, ele também segue a regra do octeto. Então, olha só, lembra que cada risquinho, né, cada traço, ele é uma ligação com 2 elétrons. Então, 2, 4, 6. Então, para representar Lewis para o nitrogênio, nós precisamos colocar mais um parzinho de elétrons aqui, porque dessa forma nós completamos o octeto para o nitrogênio. Mesma forma do exemplo anterior, aqui nós temos 2 elétrons em cada traço, então nós faltamos aqui mais 2 parzinhos para completar o octeto para o oxigênio. Então, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá ok. Então, nós desenhamos a estrutura de Lewis para essa molécula. Agora, os outros 2 exemplos eu vou fazer no próximo slide para ter um pouquinho mais de espaço. O primeiro exemplo é o ânion carbonato, CO3 2-. Então, a letra E é CO3 2-. Nós precisamos saber onde exatamente estão essas cargas. Então, quando nós desenhamos carbono, oxigênio, oxigênio e oxigênio, se nós desenharmos assim, qual o problema? O carbono ele está apenas com 6 elétrons, ó, de cada traço com os oxigênios. E os oxigênios também não estão legais, porque está faltando para completar o octeto.
Então, se a gente colocar uma ligação dupla aqui, deixa eu desenhar melhor, colocar uma ligação dupla aqui entre esse carbono e esse oxigênio, o que acontece? A adição dessa ligação dupla, nós estabilizamos o carbono, porque o carbono ele segue a regra do octeto. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o carbono está ok, está estabilizado. Para a gente estabilizar, né, este oxigênio, 2, 4, ele tem 4. Então, ele precisa de mais dois parzinhos, porque daí agora esse oxigênio, na teoria, ele fica com 8 elétrons. Agora, os outros oxigênios, eles também precisam de 8 elétrons. Só que aqui ele só tem 2. Então, nós temos mais 3 pares em cada oxigênio. Só que olha só, nós sabemos que cada oxigênio ele faz duas ligações. E aqui ele está fazendo uma só. Porque está sobrando, no caso, um parzinho de elétrons aqui em cada oxigênio que deveria fazer ligação. Então, se está sobrando elétrons, esse oxigênio ele fica com uma carga negativa e esse oxigênio ele fica com uma outra carga negativa, tá? E aí nós explicamos a carga desse ânion -2, beleza? Claro que essa estrutura sofre efeitos de ressonância, né? Que não vem ao caso agora dessa aula. E na letra F, que é o NO2-, então, letra F, que é o NO2-, o nitrogênio, ele precisa de dois oxigênios. O nitrogênio é o átomo central. Então, nós sabemos aqui que o nitrogênio, ele também segue a regra do octeto. Então, aqui ele está com 2, 4. Se nós colocarmos uma ligação dupla aqui, o que acontece? O nitrogênio vai para 6. E se a gente colocar um parzinho de elétrons não ligante no nitrogênio, nós estabilizamos completamente o nitrogênio. Porque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nitrogênio ok. E também nós estabilizamos o oxigênio da direita, porque ele tem 4 aqui, 5, 6, 7, 8, e o oxigênio faz duas ligações, então está tudo certo com esse oxigênio. Mas esse outro oxigênio, para ele seguir a regra do octeto, ele precisa ter 3 pares de elétrons. Só que o oxigênio, como eu disse anteriormente, ele precisa fazer duas ligações. Então, esses elétrons aqui que poderia fazer mais uma ligação química, ele não está fazendo porque o nitrogênio ele já está estabilizado. Então, a esse oxigênio, como ele está sobrando elétrons, ele tem uma carga negativa. Ok, pessoal? Então, agora, escrevendo as estruturas de Lewis para outros compostos, umas outras moléculas orgânicas ou não orgânicas. Claro que aqui eu vou resolver algumas. Então, a letra A é o brometo de flúor, BrF. Vou resolver mais rápido agora. Aqui nós temos, como os dois átomos são halogênios, nós temos 3 parzinhos de elétrons sobrando, elétrons não ligantes, em cada átomo e uma ligação covalente entre eles. Assim, nós estabilizamos eles com 8 elétrons. A letra B, então nós temos um átomo de cloro, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Se nós colocarmos 2 parzinhos de elétrons aqui no nitrogênio, nós estabilizamos o nitrogênio, porque 2, 4, 6, 8. O carbono está estabilizado, porque já está com 4. E nós precisamos colocar mais 3 pares de elétrons aqui no cloro, ok? E aí nós estabilizamos completamente todos eles. A letra C, nós temos, esse composto se chama cloreto de tionila. Ele tem um enxofre no meio, um oxigênio em cima e 2 cloros do lado. O enxofre, ele está seguindo aqui a regra do octeto, beleza? Mas geralmente o enxofre ele não gosta muito de seguir a regra do octeto, tá? Mas nesse caso está tudo ok. O oxigênio, ele tem 4 elétrons aqui compartilhados com o enxofre, então para completar o octeto, ele precisa de mais 2 pares. O cloro, como eu já mostrei aqui na letra B para vocês, ele precisa de, deixa eu desenhar aqui de novo, ele precisa de 3
pares, porque daí, ó, com essa ligação compartilhada com um enxofre, tá tudo certo para ele. Cada átomo de cloro tem 8 elétrons agora. Agora vamos entrar para algumas moléculas orgânicas. Na letra D, nós temos a etilamina, que é H3C, CH2, NH2. Eu vou representar ela na forma de traços. Nós podemos representar ela assim também, ó, tá? Na forma de traços, ou vamos representar da forma tradicional, que é o que a gente está acostumado. Então, hidrogênio, hidrogênio, no CH2 com 2 hidrogênios e esse carbono com 3 hidrogênios. Aqui, pessoal, cada átomo de carbono ele já está estabilizado porque cada átomo de carbono já está fazendo 4 ligações. Os hidrogênios, todos esses hidrogênios aqui, eles estão estabilizados porque cada um está fazendo uma ligação. Lembrando que os hidrogênios eles estabilizam com 2 elétrons. Mesma coisa para esse hidrogênio aqui, esses 2 hidrogênios. Esse átomo de nitrogênio aqui, pessoal, ó, tem 2, 4, 6. Então, para completar o octeto, nós precisamos adicionar um parzinho de elétrons não ligantes para esse nitrogênio. Então, agora, essa é a representação de Lewis para a etilamina. Bom, a letra E, nós temos um éter. Esse éter ele pode ser representado na forma de traços assim, ou vamos representar da forma como talvez vocês estejam mais acostumados, tá? Nessa forma de traços estendida, mostrando todos os hidrogênios. Então, pessoal, cada carbono de toda essa molécula, eles já estão estabilizados porque estão fazendo 4 ligações. Então tem 8 elétrons. Todos os hidrogênios, eles também estão estabilizados porque eles estão fazendo 2 ligações. Só que olha esse oxigênio aqui. Esse oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons compartilhados, ó, 2 aqui e 2 aqui. Então, nós precisamos colocar mais 2 pares. Por que nós precisamos colocar esses 2 pares? Para que ele complete o octeto. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ok para ele. A próxima molécula é uma molécula orgânica um pouquinho diferente. Ela tem 2 nitrogênios, um ligado ao outro aqui. Eu vou representar no próximo slide ali. Então, 2 metilas, NNH2. AF, CH3, 2, NN, CH2. Beleza. Essa é a molécula F. Esse nitrogênio aqui, ele vai ser o nosso átomo central. Então, nitrogênio, eu vou representar com outro nitrogênio e 2 hidrogênios. Esse nitrogênio está ligado com 2 metilas, ó. Então, carbono, hidrogênio, 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 carbono, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Como eu já mostrei para vocês, todos os carbonos eles estão estabilizados porque estão fazendo 4 ligações. Todos os hidrogênios eles também estão estabilizados porque estão fazendo 2 ligações. Só que olhem esses 2 átomos de nitrogênio. Esse daqui está fazendo 3 ligações, só nós temos 6 elétrons. Esse daqui também 3 ligações, 6 elétrons. Então, para completar 8 elétrons, nós precisamos colocar um parzinho de elétrons em cada nitrogênio. E aí nós completamos a estrutura de Lewis. A próxima molécula, olha aqui, é CH3NCNCH3. Então, FG, né? Então, CH3, deixa eu só voltar aqui, NCN, NCN, CH3. Então, esse carbono aqui, ele é o átomo central. Então, carbono, lembra que o carbono ele faz 4 ligações, então nós colocamos ele ligando 2 duplas aqui com o nitrogênio e cada nitrogênio está ligado a um CH3. Aqui eu nem vou mais representar expandido o CH3 aqui, que nós sabemos que eles estão ok com a regra
do octeto. Esse carbono ele também tem 8 elétrons aqui. E os nitrogênios, ó, cada nitrogênio tem 3 ligações, então tem 6 elétrons. Então, para completar o octeto, nós precisamos colocar um parzinho de elétrons em cada nitrogênio. E aí nós representamos ele na sua forma de Lewis. Se eu fosse representar por traços essas duas aqui, ficaria assim, ó, N, eu estou representando essa de cima aqui, a letra F, N, H2, metila, metila. E se eu fosse representar essa, seria nitrogênio, carbono, nitrogênio, metila e metila. Agora, as outras duas aqui é o ácido acético, o que é CH3COOH, então H3C, C dupla O, OH. Os carbonos eles estão todos bem e os hidrogênios também. Só que esse oxigênio aqui, na dupla C, ele só tem 4 elétrons representados das ligações aqui. Então nós precisamos colocar mais 2 pares de elétrons. Esse oxigênio também. Quando nós fazemos isso nesses átomos de oxigênio, nós mostramos que todos eles têm 8 elétrons na última camada, sendo 4 elétrons compartilhados com outros átomos e 2 pares de elétrons não ligantes. E aí nós chegamos na estrutura de Lewis. E esse último exemplo desse exercício é N2O4. Então é N2O4. Nesse exercício aqui, pessoal, nós temos nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, oxigênio e oxigênio. Vocês estão percebendo que essa molécula é uma molécula neutra, tá? Ó, ele não tem carga. Então, como que nós fazemos isso para uma molécula neutra? Se nós colocarmos uma dupla ligação aqui em cada átomo de oxigênio, nós estabilizamos esses 2 átomos de oxigênio aqui. Só que o nitrogênio ele está fazendo 4 ligações, ele está fazendo uma ligação a mais. Então ele tem uma carga positiva e esse nitrogênio ele também tem uma carga positiva. Só que esses outros oxigênios aqui eles estão fazendo uma ligação a menos. Então olha só, nós temos 3 pares de elétrons em cada oxigênio. Se eles estão fazendo uma ligação a menos e está sobrando elétrons, então ele tem uma carga negativa e uma carga negativa. Lembrando que faltou colocar 2 pares nesses oxigênios estabilizados aqui. Então olha só, essa molécula, apesar de ser uma molécula neutra, ela possui cargas. Só que tem 2 cargas positivas e 2 cargas negativas, então as cargas elas se anulam. Então por isso que essa molécula é uma molécula neutra, ok? Então essa é a estrutura de Lewis. Perfeito? E aqui, como nosso último exemplo, nós temos algumas moléculas aqui, orgânicas, e nós precisamos adicionar cargas, se necessário. Então na letra A, ele é o propanol. Então eu vou desenhar aqui em traços. Letra A. Cada carbono aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações. Só que esse oxigênio, prestem atenção nesse oxigênio aqui. Ele está fazendo 3 ligações e sobrando um par de elétrons. Só que o oxigênio ele somente faz 2 ligações. Então nós precisamos colocar uma carga nesse átomo de oxigênio. Lembrando, pessoal, se o oxigênio ele fizer só uma ligação, ele tem uma carga negativa. Se o oxigênio ele fizer 2 ligações, ele é neutro. Se o oxigênio ele fizer 3 ligações, ele é positivo, porque ele está fazendo uma ligação a mais. Ok? Fica a dica aí para vocês, tá? A mesma coisa, essa dica também vale para o nitrogênio. Se o nitrogênio ele está fazendo só 2 ligações, ele é negativo. Se o nitrogênio ele está fazendo 3 ligações, ele é neutro. E se o nitrogênio ele está fazendo 4 ligações,
sumiu o parzinho de elétrons não ligantes, ele é positivo. Então fica essa dica aí para vocês, é bastante interessante, né, nos átomos de moléculas orgânicas como oxigênio e nitrogênio. A letra B é a molécula da acetona protonada, né? Então nós temos CH3C+O, CH3 aqui também, tá? Deixa eu redesenhar essa molécula aqui, porque não ficou legal. Então carbono, metila, metila, dupla O, tá? E essa dupla O tem um oxigênio. Lembrando, pessoal, oxigênio com 3 ligações tem um parzinho de elétrons não sobrando e uma carga positiva. Na letra C, nós temos carbono, hidrogênio e hidrogênio e um parzinho de elétrons sobrando. Pessoal, seguindo essas regras aqui, ó, que eu mostrei para oxigênio, nitrogênio, o carbono ele também tem uma regra bastante legal. Carbonos com 3 ligações apenas e um parzinho de elétrons sobrando, eles são negativos. Carbonos com 4 ligações, eles são neutros. Porém, carbonos com 3 ligações e porventura não tem pares de elétrons sobrando, nesse caso aqui ele seria positivo. Aqui ele é negativo porque tem um par de elétrons sobrando. Então nesse caso aqui ele tem uma carga negativa. Nessas outras aqui eu vou resolver aqui mesmo, tá? O nitrogênio, pessoal, olha só, nitrogênio com 4 ligações ele é positivo. Então, esse nitrogênio ele tem uma carga positiva aqui. O boro, pessoal, o boro ele não segue a regra do octeto. Ele se estabiliza apenas com 6 elétrons na última camada, então está tudo certo com o boro aqui. Então, essa molécula aqui ela não precisa colocar carga nenhuma, ela já é neutra. E essa outra molécula aqui, ó, cada carbono está fazendo 4 ligações, então está tudo certo com os átomos de carbono. Esse nitrogênio ele está fazendo 4 ligações, ó, uma dupla e 2 simples. Ó, nitrogênio com 4 ligações, ele tem uma carga positiva. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Qualquer coisa, vocês comentem aí embaixo, deixem uma dúvida, um comentário, alguma sugestão, que eu sempre vou estar respondendo assim que possível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom e até breve.